Bom, depois da palestra do Ribeiro da Silva, do comandante Ribeiro da Silva, uma palestra rica, edificante, motivadora, minha responsabilidade cresceu muito. Eu vou tentar passar algumas ideias provenientes de um universo um pouco mais geral do conhecimento do que essa experiência, digamos assim, específica, particular, do ambiente militar, que também tem a sua universalidade, né? Bom, então, a proposta de que tenho que dar conta aqui hoje trata de, vamos dizer, de duas dimensões. Uma é a ética de um modo geral, ética e valores, no campo teórico, e a outra é essa questão de valores na sociedade brasileira. Essas expressões todas são polissêmicas, elas permitem muitos modos de atribuir significado a elas, e eu lembro que nas ciências sociais, na filosofia principalmente, cada autor é uma escola, muitas vezes é dono de um sistema, ele usa as palavras ao jeito dele, o que é diferente da área das ciências da natureza, das ciências físico-matemáticas, onde isso é muito mais restrito. E a nossa formação é muito mais forte na área do sensível. Nós somos pessoas que gostamos de aplicar o logos, quer dizer, o nosso pensamento, ao sensível. Nós não gostamos muito, que é muito complicado, cuidar do chamado inteligível, que é esse outro mundo do espírito, não é? Do homem voltado para dentro, e em que ele descobre muita coisa, porque todos os a priori denunciados por Kant, mas preservados por ele, né, já estavam aí, continuarão aí, não poderão ser nunca mexidos, são intemporais, eternos, invariáveis, né, como são todas as regras da matemática, o círculo, a igualdade, né, o segmento de reta, essas coisas vão sendo descobertas pelo homem, né? Que um hexágono regular, o lado é o valor do raio, isso vai sendo descoberto. A teoria da gravitação de Newton está aí, quer dizer, ela já estava aí, continuará aí, quer enunciamos, quer não. É todo um mundo chamado mundo ideal que existe independente do nosso alcance. Não foi criado por nós, nós só podemos constatar e não podemos mexer. E assim como muitas outras manifestações do espírito que são a priori. Todas aquelas coisas que essas sim têm que ser manifestadas pelo homem, né? Como por exemplo a gratidão, o respeito, a tolerância, o amor, né? São coisas que só existem se o homem manifestar, né? Mas que também são invariáveis do ponto de vista da sua essencialidade, né? Bom, mas a questão da ética, já vou tomando outro caminho que não é o que eu quero, né? A questão da ética vem de uma experiência grega. Eu gosto de falar andando, não fico muito preso. Atenas é a capital do mundo depois da vitória grega contra os persas, o que se dá em 480, 29 de setembro de 480. Né? E com essa vitória, os gregos passam a ser a grande estrela, a Grécia é a grande estrela do mundo daquele tempo. Né? E dá-se que Sócrates, examinando essa situação, Sócrates vive de 470 a 470 aí menos 71 anos, 399, né? Porque conta ao contrário, nós estamos antes de Cristo, né? Então, o que ocorre? Ele contemplando o panorama grego, ele diz, olha, assim não vai dar. Nós temos toda uma elite, toda uma herança de sangue, uma elite de sangue, uma aristocracia de sangue, mas nós precisamos de uma outra aristocracia, do conhecimento, do saber,
mas, sobretudo, diz ele, da virtude, porque com esta corrupção que tem aqui, a Grécia não vai durar. Foi profético, que da morte dele até a Batalha de Queroneia, podem fazer a subtração, daí 338, não é? Menos 400, daí 170 anos, um pouco menos, 162 anos por aí, não é? É o que restou à Grécia de vida. Do esplendor a uma total decadência. O aviso de Sócrates foi punido com rigor. Foi punido com rigor, como os senhores sabem, né? Ele foi obrigado a tomar não esta água maravilhosa aqui, mas um outro produto, chamado cicuta, né? E assim morreu. Era uma preocupação enorme, porque, então ele diz, olha, a técnica proposta, que ele propõe é simples, eu vou aplicar o logos epistêmico, ou seja, a razão, para fazer a crítica do ethos, ou seja, o conjunto de valores da sociedade grega. E ethos, em grego, se pode escrever com iniciais diferentes, tanto pode ser escrito com epsilon, ou com uma outra letra chamada eta. E, conforme a inicial, tem um significado. Aquilo que depois a gente viria a desenvolver numa sociologia americana, dizer que são os padrões ideais de comportamento, os comportamentos concretos. Aquilo que no século XX nós viríamos enunciar dessa maneira prática e condensada, né? Era mais ou menos isso que estava sendo enunciado com essa expressão ethos. Então, Sócrates propõe essa crítica, dizendo, olha, nós temos que modificar isso. E não é só ele. Não é só ele. Os outros filósofos desse período, e outros filósofos desse período são predominantemente Platão e depois Aristóteles, evidentemente, né? Vão cuidar desse assunto. É um assunto que nasce com Sócrates, continua na academia de Platão, e vai para o liceu lá de Aristóteles. E continua por muito tempo. Só por curiosidade, a academia de Platão, que era uma academia realmente, no lugar com dispositivos para aulas, mas tinha também alojamentos, bibliotecas, né? Ela é fundada em 388, por aí, quando Platão volta da Sicília, e ela vai durar até 526 depois de Cristo. É um negócio que dura 900 e poucos anos, podem fazer a conta aí, 910 por aí, ordem de grandeza. Só dura aí, porque Justiniano é que manda acabar, que era um católico muito radical e não gosta de algumas coisas dali. Influenciado, manda acabar, fechar a academia. É uma coisa assim incrível para os nossos dias admitir que alguma coisa dure 900 anos, já que aqui no nosso ambiente nada dura muita coisa. Logo se estraga, isso é uma tragédia. Mas essa pasta aqui, eu sempre ando com ela do lado, eu pouco a uso, mas se ela não está do meu lado eu me sinto insuficiente. Então, só para que tenha ideia, quem gosta dessas coisas, está disposto. Esse livrinho do Werner Jäger aqui tem por título A Paideia, que é esse projeto grego de educação do Sócrates, junto não, porque foram feitos, ele vai sendo completado em diferentes épocas, né? Platão e Aristóteles. Então são 1.400 e poucas páginas, cuja tradução para o português levou 11 anos. O tradutor, um certo professor Parreira, foi assessorado por professores portugueses, porque isso aqui está escrito em alemão, pelo Werner Jäger, que é o autor, né? Que é um helenista alemão de peso. Os senhores sabem que filosofia ou é alemã ou é grega, o resto é papo. Não tem. Nós somos todos muito... Mas isso aqui é um percurso fantástico. Quem tiver interesse, não precisa ler tudo, ninguém vai ler tudo. Mas pega alguns capítulos, vai percorrendo aquilo que interessa, e vai ter uma ilustração fantástica sobre o mundo helênico e sobre tudo isso que nós estamos falando. Então, tem por aí no comércio, tinha na FENAC, a formação do homem grego, exatamente.
que era a tentativa de puxar a Grécia desse buraco em que ela ia se metendo, e que finalmente se meteu. Não por falta de aviso, porque havia no espírito grego a sensação muito clara de que o homem deveria manter-se dentro de uma certa medida. Nada de tentar ser como os deuses. Como ser como um deus era um pecado terrível. Né? Devemos ser simples, devemos ser mortais, e nada de tentar se aproximar de algo parecido com um deus. Né? Aliás, o Evangelho dos cristãos diz lá, simples como as pombas, né? E pede esse cuidado. E de modo que esse sempre foi um grande problema porque a chamada híbris é o defeito, a contração moral da violência e do arbítrio, ela sempre está no poder, ela habita o poder. O poder precisa ser vigiado, qualquer poder, porque ele contém em si o germe da sua distorção, no sentido do arbítrio e no sentido da violência. Então, esses filósofos gregos, olha, coisas que estão acontecendo. Uma delas é como eles diziam, a pleonexia, quer dizer, a vontade, essa ânsia de poder, a filargiria, a ânsia de ter, possuir, a hiperefania, quer dizer, querer aparecer. Nós conhecemos pessoas, todos aqui, né, na vida pública e mesmo na vida privada brasileira, que são movidas tem um até aí que está preso, está na cadeia lá, foi uma pessoa importante no passado, governou um estado e tudo, né? Mas talvez seja a síntese, né, desses impulsos anímicos que são destruidores, é uma carga destruidora que é liberada. Então, diziam na Grécia naquela ocasião, olha, isso aí chama a punição, essa distorção, né, ela chama o chamado destino. O sujeito perde o seu daimon, o seu demônio particular, que o aconselha a boa consciência. Ele perde isso, e perdendo isso, entrega a própria sorte, chamado destino, né? É chamada Moira é o destino, né? Então vem a Lácasis, que é o emissário, a filha da necessidade, e pune, né? E o sujeito é entregue a si próprio. E qualquer entrega a si próprio, não quero falar num domínio religioso, porque muitas pessoas não têm essa orientação, né? Mas diriam aí os católicos e os cristãos, né? Aquele que se afasta da palavra de Deus está entregue a si próprio, e entregue a si próprio, ele está perdido, ele vai acabar tentando procurar ser como quem? Como um Deus, não é? Ele vai inchando, não é? Aquela carta de São João que diz que a concupiscência dos olhos, querer tudo dominar, a concupiscência da carne, possuir, a soberba da vida, né? Tudo isso são formas, já agora ditas milhares de anos depois, né? Já ditas de uma maneira palatável para nós e que mostram que essas coisas são perigosas e levariam à destruição como levaram. O problema grego é um problema exemplar. Logo depois da Grécia, por causa da corrupção, a Liga de Delos, os senhores acompanharam isso, conhecem isso, né? E a Liga de Delos foi um arranjo com corrupção, tinha lá uma construtora, passava um pichuleco, algo assim, né? Isso, em pouco tempo, a Grécia caminha para a sua própria destruição e é conquistada por Filipe II, pelos macedônios. Exatamente, o pai de Alexandre, um discípulo de quem? De Aristóteles, que tinha sido contratado por Filipe II para educar seu filho, né? Bom, mas enfim, voltemos para a ética, que para nós é um sistema
fundado em valores que visa a levar o ser à própria perfeição, a própria perfeição, harmonia, universalidade, né? Isso aí, portanto, a virtude, o bem, mas é um sistema de valores. Aristóteles coloca que o valor é a face do bem que leva o ser, o sujeito, que se quiser, o que existe, à própria perfeição, a sua perfeição ôntica, a perfeição daquilo que ele pode ser, né? E como os fins devem ser bons, também ali o fim é bom. A ideia de uma ética como processo descompromissada com o bem, ela é estranha. Assim como a moral. A moral é a ordenação dos atos da vida em direção a fins bons, necessariamente bons. Senão não é moral. A moral está no plano praticamente individual. Digo praticamente, porque é a moral da pessoa, mas já outros autores falam em filosofia moral de um modo mais amplo. Como eu disse, isso aí é muito... por favor, não peguem o conceito como eu estou usando e o do comandante em relação ao meu, o meu em relação ao dele, porque isso aí são coisas que não se contrapõem essencialmente, elas se completam, mas elas são diferentes, isso varia, né? Bom, então, esse trabalho da Paideia era um trabalho de promoção, não só do bem, que para Platão é o sol da verdade. Ele diz que o bem se refugia na natureza do belo. Interessante isso. Belo, mas não é um cantor que anda aí. É o belo, a beleza, né? O bem se refugia na natureza do belo. E isso tudo é medida, é proporção, equilíbrio, beleza. E fica faltando ainda um elemento, ele diz. Um outro, que se não está presente, nada pode ser de bom, que é a verdade. Então é isso, quer dizer, verdade, medida e beleza vão caracterizar o ser puro. O ser é o que existe, o ser puro, o ser que não está corrompido, que não foi posto a serviço de um hipotético ou real mal. Ingressamos num domínio extremamente complicado, que é o domínio do mal, né? Bom, então era isso, era essa preocupação do bem que depois vai caindo para o problema do valor. A ética moderna é chamada pelo Max Scheler de ética material de valores. É uma ética que cuida da aplicação de valores, né? E principalmente os valores chamados transcendentais, que são juízos valorativos, axiológicos, né? Portanto, valorativos, e que são permanentes, imutáveis, que são exatamente aqueles três: a beleza, a justiça, o bem e a verdade. Tudo mais tem que emanar daí. Todos os valores de ordem ontológica, de ordem histórico-cultural, por exemplo, que nós cultuamos, né? Digamos, a bandeira, o hino, não é? A solidariedade, a camaradagem que é tão importante, essa solidariedade no interior da força, porque a força é destinada ao combate, e no combate não são os grandes ideais da guerra que vão movimentar aquele coração. O que vai movimentar aquele coração é que o colega de turma dele está ali, debaixo de fogo, ali não pode se movimentar. Então ele vai se sacrificar em alguma coisa para cobrir ali. Essa é a solidariedade de nível elementar, mas é a forte, não é uma solidariedade teórica, né? Então isso é extremamente importante para nós, né? Bom, então, mas eu me perdi um pouco. Isso acontece, né? E porque eu pego muitos caminhos, né? Então de vez em quando eu entro por um atalho assim que me leva a outro lugar. Mas eu tratava exatamente com os senhores, não sei se da pessoa, mas de uma outra coisa qualquer. Mas vou voltar lá para a nossa ética. Então, nesse domínio moral, ético, a noção de bem ela é fundamental, né? Como eu estava dizendo anteriormente. Então,
não se pode ter essas categorias fora do plano da responsabilidade moral. E a responsabilidade moral está sempre atada ao bem, né? À justiça, à medida e proporção, porque para os gregos tudo era metron, tudo é takrematar, quer dizer, um equilíbrio que é por dentro da pessoa e para fora da pessoa, né? O sujeito tem que estar equilibrado por dentro das suas emoções, mas tem que estar equilibrado para fora também, na visão que ele tem do mundo, da vida, do outro. O outro é a essência da formação da pessoa. A essência da formação da pessoa. Isso é uma coisa importantíssima para nós. Porque não se pode ter a construção da personalidade de ninguém fora da face do outro. Fora da face do outro. Nós precisamos desse contato, é a face do outro que nos exige uma certa responsabilidade, uma certa resposta, né? Se ele não existe, pessoas isoladas não são capazes de construir responsabilidade moral, né? E a construção da pessoa é um processo muito complexo. A construção de qualquer papel social é muito complexo, porque requer uma saída. O protagonista do papel social, ele requer uma saída da sua singularidade, do seu isolamento, né, para um campo mais aberto, talvez até universal. Esse passo é muito complicado, porque se ele não é exitoso, a pessoa se refugia e se tranca a toda a alteridade, né? Agora, se ele é exitoso, o que acontece na formação da pessoa? Nós vamos formando alguém que tem uma responsabilidade imensa. Que responsabilidade é essa? É a responsabilidade de combinar ser com dever ser. O homem que a sociedade constrói é necessariamente consciência, interioridade e pessoa. Portanto, um ser moral por excelência, destinado exatamente ao reino dos fins, ao reino dos valores, ao universo dos fins, ao bem universal. Ele está endereçado a isso, ele está apontado para isso, né? E ele tem que fazer escolhas, chamadas escolhas morais, emocionalmente sustentadas. Só ele faz escolhas. Toda a ordem natural, não tem mais ninguém fazendo escolha. E se o homem não faz escolha, é um desastre, porque não tem ninguém que faça. Cabe a ele realizar escolhas morais, certo, errado, o bom, o mal, o belo e o feio, a verdade, a mentira. Cabe a ele realizar essas escolhas todo o tempo. Só ele faz isso. É como a sociedade, ela só existe para o bem comum. Se a sociedade não se destina ao bem comum, ela não convém. Ela não precisa existir. Não se pode imaginar uma sociedade que não está voltada para o bem comum, porque seria, talvez, o que chamam aí de formação de quadrilha, conspiração. A sociedade tem que estar voltada para o bem comum. Assim a associação das pessoas, assim cada pessoa, e, portanto, vamos caindo de novo naquelas escolhas morais, emocionalmente sustentadas, absolutamente necessárias para que uma sociedade funcione de maneira equilibrada, continuada, sem sobressaltos, sem grandes dramas. Eu imagino que esse discurso fique assim um pouco estranho nos dias que nós vivemos hoje, né? É um discurso um pouco afastado, mas não, naturalmente, para quem tenha preocupação, uma preocupação ou de origem religiosa, ou filosófica, ou mesmo política. Bom, de modo que o que vamos ter aos poucos aí é a construção dessa formulação ética, em torno, vou repetir, em torno de valores, em torno de princípios, e que se aplica, não é um discurso de recomendação, não é isso, é uma obrigação interior. A pessoa que se torna, o homem que se torna pessoa, ele contrai uma obrigação interior, uma lei moral, que ele tem que cumprir.
e que está implicado nisso, no reconhecimento da verdade, na prática da justiça. Que isso é absolutamente fundamental para ele e para o ambiente dele. Acho que, de certo modo, na nossa construção pedagógica, nas nossas escolas, estamos perdendo um pouco isso de vista. Ou isso é pouco lembrado, pouco falado, discutido com os alunos. Uma grande diferença que vejo entre o ambiente escolar militar e o escolar civil é que nas universidades civis esse assunto não é absolutamente discutido. E esse tipo de narrativa que estou fazendo aqui é considerada estranha. Né? Os colegas professores da área de filosofia prefeririam estar discutindo Kant. Bom, o que vai acontecer se nós destronamos os valores? Se nós começamos a empobrecer isso? Tem uma organização, porque esse negócio de valores, princípios e tal, isso tem uma entrada objetiva na história, na cultura, que é na constituição de uma formação ternária em 3 níveis, cujo primeiro é o chamado princípio ordenador, o segundo, os modelos de ordem, e o terceiro, as consciências ordenadas. Mas se nós dinamitamos tudo aquilo que diz respeito a valores, princípios, portanto, ao princípio ordenador, que durante tanto tempo foi causa essende, ordo vivendi, né? E era a ideia de Deus. Depois, laicizou-se, são grandes princípios. Mas esses princípios foram dinamitados. A chamada Revolução Copernicana da Cultura é exatamente essa manobra, em que eu coloco a consciência do homem como a ditadura da história, do tempo. É o homem com a sua vontade, com a sua deliberação, com o seu logos, a força da sua razão e a intencionalidade do seu sentimento, como não, para pegar Russell, né? Que transforma o mundo e a história. Se ele tem meios, ele faz. Nada pode detê-lo. Bom, do ponto de vista teórico, um problema muito grave é o problema de dizer que não é mais, meio complicado, mas de qualquer maneira, não é mais o real, a causa eficiente da verdade, mas a verdade é o que eu digo que é. Porque eu digo que é para outra consciência. Não me interessa eu dizer a verdade se não for para outra consciência. Não interessa eu dizer alguma coisa se não tiver outra pessoa aqui para me ouvir. Eu posso dizer a verdade mais absoluta da história. Não tendo ninguém para ouvir, não interessa, não tem sentido nenhum. Né? Então vem o Kant e diz, olha, isso aí é a consciência que determina o ser objetivo. Quer dizer, não é mais o reconhecimento o real, que é a causa eficiente do conhecimento da verdade. Isso foi uma cambalhota muito complicada. E a outra foi com relação ao materialismo dialético, que vai inverter, quer dizer, o ser social do homem é formado pela sociedade, no processo. Não é a consciência mais que determina o ser social do homem. O ser social do homem é formado no processo histórico, pela sua inserção objetiva na ordem material. Essas coisas tiveram um efeito perturbador no chamado princípio ordenador. E ele foi, aos poucos, sendo diluído. Tendo sido eliminado, o que restou? Nós temos 2 termos, consciências ordenadas. Nós temos 2 termos, modelos de ordem e consciências ordenadas. Então passou a ser a praxis, o dia a dia, a experiência, o voluntarismo, né? A ação de cada um que vai criar os novos modelos de ordem. Nós vamos imanentizar, não é? O nosso ethos,
Agora o nosso ethos é nosso. Nietzsche tem até uma frase que diz assim: nós agora é que mandamos. Esse pessoal que assalta aí diz: quem manda aqui é nós. Copiaram do Nietzsche, que diz: nós agora é que mandamos. O mandamento é nosso. Então, não tem mais o princípio ordenador. E nós estamos vivendo uma atmosfera de relação, de busca de equilíbrio, numa sociedade que oscila entre os modelos de ordem, passam a ser produzidos pelas consciências ordenadas. Há uma troca contínua nesses níveis e, portanto, uma experiência alucinada. Cada dia é uma experiência. Cada dia é o acicate de uma paixão. Paixão é esses sentimentos, as inclinações inabsorvíveis da vida. São muitas, afetam a todos, mas precisam ser moduladas. Do contrário, são antissociais e destrutivas da própria pessoa. Né? Então, esse é o quadro que vivemos no momento. Os senhores dirão: bom, e os valores? Os valores hoje têm uma referência funcional. Os autores continentais da filosofia continental, a filosofia europeia, porque essa filosofia europeia se divide entre os ingleses e o resto do mundo, né? Então, chamada filosofia continental, eles insistem que os valores ainda servem para atribuir, digamos, identidade na diferença, uma certa ordem na mudança, uma certa invariabilidade nas trepidações. Então, os valores ainda servem, foram reduzidos a uma questão funcional e não mais a uma questão moral. Então, é uma transformação em que nós colocamos sob a força imanente do nosso arbítrio todo o conjunto orientador do comportamento humano. Isso é uma revolução enorme, é uma revolução radical, profunda. Ela não se dá só aqui, ela chega aqui, mas ela se dá no mundo fora, naturalmente, do Islã, que não tem nada com isso, fora, naturalmente, do mundo chinês, que vai, segundo o presidente disse ontem, aí vai navegar o vento leste, o forte vento leste, não sei se leram, o Xi Jinping, não é assim? Ele disse: vou navegar o forte vento leste, com toda a força da China. E a China, em 2030, até comentava o comandante Cláudio, em 2030 terá 14% ou 16%, não sei bem, da sua população, de doutores bem preparados. E esse número será maior que a população do Brasil na ocasião. Então, os senhores podem imaginar o que é que se abre. Mas esse é um mundo que está fora dessa transformação. Como o Islã está fora. As grandes variações do Islã. Tal é o determinismo religioso prevalecente ali. O que vai acontecer, não sei. Bom, eu não sei se eu estou atrasado, mas eu vou passar agora para a questão Brasil. Alguém está cronometrando aí? Estou com meia hora, não estou? Bom. Bom, eu vou então começar a tratar desse outro problema. 5? 25. 5 era demais. É muita síntese. 5 era muita síntese. Bom, então, os senhores vão receber um papel aí que diz assim, que o problema ético no Brasil é um problema político. E é. Porque nós ainda estamos em busca de relações sociais, digamos assim, transitivas e simétricas, geradoras de liberdade. Nossa sociedade sofreu transformações enormes, mas não conseguiu chegar ao ponto onde pode chegar. É um país extraordinário por seus meios, seus recursos,
pelo trabalho do seu povo, a criatividade, a capacidade do povo brasileiro, a força. Mas isso tudo está mal conduzido, tudo isso está mal orientado. E não é por falta de autoridade, nem por falta de compadrio. Duas coisas que tivemos ao longo da nossa história abundantemente. Alguém aqui lembrou, foi o ilustre comandante Ribeiro da Silva, ele lembrou a carta de 1824. Foi? De 25 de março de 24, que tinha lá o artigo 98, que criava o poder moderador. Que na figura de Pedro I foi uma questão de controlar a ditadura republicana do parlamento, os desvios que já vinham pelo parlamento, e controlar também as revoltas. E, com relação ao presidente de honra deste clube, Pedro II, foi o lápis chamado lápis fatídico, que diziam os contemporâneos era a ditadura da moralidade. Esse homem é uma desgraça, porque ele vivia impedindo maracutaias e jogadas dos políticos de toda a sorte. Ele vetava, cortava, punia, transferia. Dizem que pior que eles foi só o Dutra. Isso são as más línguas, né? E dizem que o Dutra também não era mole nesse particular. E ainda tinha a Dona Santinha, que é nome de rua na Tijuca, aquela rua que sobe ali, da Dona Santinha, o nome da Dona Santinha, Carmela Dutra. A Dona Carmela Dutra, que, informada de eventuais desvios, digamos, conjugais de um oficial superior, levava a matéria ao Dutra, que era então ministro da Guerra. E o Dutra, então, quando chegava no quartel no dia seguinte, lia lá, fui transferido para Mato Grosso, né? Um lugar assim, naquela época era um lugar inóspito. Ser transferido para Mato Grosso era uma sentença, né? É porque ele tinha arranjado uma namorada no Rio. E a mulher dele fora falar com Dona Santinha. E Dona Santinha, assim, e com o Dutra, controlava o padrão familiar dentro do Exército, né? Espero que ninguém se zangue comigo dizendo isso. E assim o Dutra foi o resto do governo dele. Ele, quando se tornou presidente, ele era um sujeito controlador. O que não é estranho na história do Brasil. A geração da independência é toda pombalina, seguidores do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal propunha que, além de cuidar da riqueza da nação, o Estado, agora convertido em empresário e sabedor da ciência, cuida da riqueza da nação. E o déspota esclarecido da moral dos cidadãos e da ordem política e social. Está lá escrito. E para não falhar nesse serviço, lá em Portugal, ele constituiu seu chefe de polícia, um cidadão que eu indicaria aqui para o Rio de Janeiro, chamado Pinamanique. É o senhor Pinamanique, que se lhe fosse dado possibilidade de ressuscitá-lo, eu colocaria na chefia de polícia, naturalmente de acordo com o general da intervenção, com apoio, a aprovação do general da intervenção, que era um sujeito que, como chefe de polícia, não tinha a possibilidade de admitir transgressão nenhuma, nem da própria polícia. Bom, depois vieram os positivistas. Os positivistas, no Brasil, cuidaram inicialmente. Qual era a proposta? Era a restauração moral da nação. Era a primeira. E não chamavam de desenvolvimento, e o progresso material. Mas o primeiro era a restauração moral da nação. Era uma preocupação dos positivistas, que tiveram um governo de grande brilho e êxito no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, eles conseguem, o Borges de Medeiros governa o Rio Grande do Sul durante uns 4 mandatos, eu creio que até 28, que em 28 o Getúlio assume o governo do Rio Grande do Sul, né? Deixa de ser ministro da Fazenda de Washington Luiz e assume o governo do Rio Grande do Sul, onde fica até 30, e quando desce com
o movimento da Aliança Liberal para ser presidente da República. Getúlio quem era? Positivista. Contribuinte do apostolado positivista do Brasil. Ele, o irmão, Protásio, o pai, o general Manuel Vargas, todos eram contribuintes do apostolado positivista do Brasil e eram positivistas. Então, tinha essa preocupação que no governo Getúlio abandona. Ele diz, não, meu problema é ter um governo de êxito, de sucesso. Nós temos que ter progresso material, temos que ter avanços. Ele abandona a ideia da restauração moral da nação como atribuição do Estado, como atribuição pública, né? Mas, de qualquer maneira, isso sempre ficou por ali, né? Porque se o Getúlio era o demiurgo da nação, nós agora estamos sempre atrás de um Dom Sebastião, né? Nós somos sebastianistas, fundamentalmente sebastianistas, que nós estamos sempre procurando alguém que resgate a nação, um homem providencial. Getúlio foi o demiurgo da nação, né? Na construção do Francisco José de Oliveira Viana, em que as contradições de classe se resolviam nele. Ele era feito com extrema densidade para resolver contradições, as tensões sociais. Por isso se dizia pai dos pobres, mãe dos ricos, né? Era alguém que deixaria a nação satisfeita consigo mesmo, feliz, equilibrado. E tanto é assim que ele proclama a Constituição de 37. Em 37 ele faz o movimento chamado Estado Novo, né? E pega carona em grandes ganhos que ele teve no governo provisório, depois em 34. Né? Bom, e de modo que não foi por falta de autoridade que nós chegamos nesse ponto. Há um autoritarismo assim, incluído na nossa prática política, né? Como há também o compadrio. Muita gente é parente de uns dos outros, até Tomé de Souza. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral, né? O Dom Antônio de Ataíde era o vedor-mor do reino, primeiro-ministro lá que mandava tudo. A mãe de Dom Antônio de Ataíde era irmã do pai de Tomé de Souza, né? Também de Martim Afonso de Souza, era o outro pai que era irmão deles. Todos filhos de João de Souza, prior de São Pedro do Rates, no mosteiro de São Pedro do Rates, né? Que era amaziado com Dona Mércia Paiva, se não me engano. Dona Mércia Paiva. Tomé de Souza era um homem íntegro, mas deram-lhe como ouvidor geral quem? Pero Borges. Quem era o Pero Borges? O sujeito que vem para cá, né? Vem para cá em 49, estava sentenciado em 47 por ter desviado vultosa soma em 43 no Alentejo, em Elvas. Teve lá que fazer um aqueduto e ele, não sei por qual manobra, por qual detalhe, tratou de se apropriar de recursos do aqueduto. E, embora fosse uma figura importante, fosse magistrado da Casa de Suplicação, ele foi sentenciado em 47. Em 49, o rei Dom João III comuta tudo, manda o Pero Borges para cá. E ainda dá um prêmio para a mulher dele, que ela foi se queixar, dizendo que mamãe vai ficar sem o marido. Não, andou ali cá uma bolsa, deu uma bolsa de dinheiro para ela, né? Enquanto o marido estivesse fora, né? Então, os episódios são assim. Depois, um pouco adiante, o Manuel da Nóbrega não era um sujeito de sorte, porque ele rezou muito, pedindo um bispo para o Brasil. Faltava cá um bispo e tal. Tanto pediu que o rei de Portugal se entendeu com o Papa e desmembrou a diocese do Brasil do Funchal, porque o Funchal era uma diocese ônibus de Portugal.
para todas as colônias e tal, tudo, dependia do bispo em Funchal. Então, hoje é uma área dessas de mercado financeiro desregulado. Tem até o Banco do Funchal que opera por aqui, né? Bom, então, o que acontece? É designado o primeiro bispo do Brasil, Dom Pedro Fernandes Sardinha. Lembram-se dele? Dom Pedro Fernandes Sardinha, que vinha de Goa, chamada Goa Dourada. Gonçalo de Sá, que era o governador de Goa, ficou horrorizado, escreveu para o rei: isso é uma loucura, esse homem é um corrupto. O sujeito cobrava para dar absolvição e chegou aqui com a autoridade de cobrar até imposto sobre as chamadas miúças ou miúnços. Era vender porco, galinha, ovo, não sei o quê. E ele traz logo como seu adjunto, o cara sempre puxa um parecido com ele, né? É difícil ser diferente disso. Quem é que ele traz? O padre Fernão Pires. Esse é um espadachim homicida condenado em Portugal. Consegue lá a medida e vem a ser o vigário-geral, justamente para dar garantia a ele que ninguém se atrevia a se meter com o tal do Fernão Pires, porque matava mesmo, né? E assim foi, um desastre. Um desastre. Tanto que quando ele morreu lá na Foz do Coruripe, lá, a Nossa Senhora da Ajuda bateu lá na pedra, abriu ao meio, ele caiu lá no mar, perdeu o tesouro que levava, salvou-se a pé. Já vi. Eu vou para o fim. Salvou-se a pé, foi a pé andando e tal, conseguiu pegar o terra, mas acabou nas mãos dos caetés, que eram aliados dos franceses. E aí acabou trucidado. O que aconteceu? Teve uma festa em Salvador, quando chegou a notícia. Foi uma festa em Salvador, festa retumbante, que os caetés tinham matado Dom Pedro Fernandes Sardinha, que era, a juízo popular, um pilantra perigoso, né? Então, só para resumir, são coisas assim, as pessoas que vieram, as pessoas que ficaram, tudo isso muito complicado. O país viveu grandes crises, né? Na proclamação da República, o país tinha uma crise enorme, que houve a abolição da escravidão, proclamação da República, regime militar, revolta da Armada de 1893, né? Fundador desse clube aqui, Saldanha da Gama, não é isso? Luiz Felipe Saldanha da Gama, Luiz com Z. Então, além disso, início de Canudos, 1893, e rompe a revolta de Canudos, o arraial de Canudos, uma coisa muito séria, seríssima. A Revolução Federalista no Sul, que custou 10 mil mortos. Pior só do contestado, que foi logo depois, em 1912, no governo do Hermes da Fonseca, que foi porque tinham feito uma concessão especial ao senhor Farquhar, que viria a ser depois o criador da Light, com seu nobre advogado Rui Barbosa. E essa concessão, dada ao Farquhar, desalojava 30 quilômetros de cada lado da ferrovia as pessoas que estavam ali. Madeireiros, agricultores, e gerou um mal-estar terrível, né? E uma guerra civil violenta. Perdão. Mas voltando a 93, 94, uma situação que o governo dos Estados Unidos, que não estava preocupado com o Brasil estava economicamente bem. Obtiveram até um acordo, uma espécie de ALCA. Tinha um sujeito chamado Salvador Mendonça, que era o cônsul brasileiro em Nova York, e ele com o Charles Blende, se não me engano, eles fazem lá um acordo, era uma ALCA daqueles tempos, para o Brasil vender pele, banana e tal, e os americanos venderem tudo. Máquina, revólver, barbante, cola, caderno, tudo aquilo. E os americanos ficam preocupados com a revolta de 93, com a revolta da Armada. E mandam, então, um almirante com uma força naval para a cidade do Rio de Janeiro, para a Baía de Guanabara.
o almirante Benham, Abraham Kennicott Kennedy Abraham. Esse almirante vem com uma força expressiva, uma força naval expressiva, e não vem só para controlar o problema da revolta naval brasileira, que era uma revolta contra o Floriano. Vem para dizer a Floriano que era preciso fazer a sucessão por um civil, e que esse civil devia ser Prudente de Moraes, que tratasse de suspender o estado de sítio por uma semana a 15 dias, fazia a eleição, elegia o Prudente de Moraes, ok. E saber-se-ia isso ficou conhecido primeiro nos Estados Unidos, o resultado da eleição, e depois aqui. Bom, mas foi uma época que teve uma crise muito grande, uma crise política, mas não econômica. Como foi em 30, que tinha uma crise econômica, mas tinha solução política. Hoje não. Hoje nós vivemos uma crise econômica e uma crise política. E uma crise, como disse o presidente do clube, com muita lucidez, principalmente moral. Uma crise que debilita a família e debilita a juventude brasileira. O meu tempo acabou, eu peço desculpas e agradeço muito a atenção dos senhores.